Good morning, nono ano! Como vocês estão nessa manhã de quinta-feira? Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas online que seguem as nossas aulas presenciais. Hoje vocês teriam uma aula de matemática, 2 aulas de química, uma aula de artes, uma aula de OPE e uma aula de matemática. É por isso que nós seguiremos nesse vídeo com essa mesma sequência de aula. A primeira aula de vocês, uma aula de história com a Miss Aires, seguida por uma aula de química ministrada pelo Mr. Gleidson. A terceira aula é uma aula de artes ministrada pela Miss Patrícia. A quarta aula de OPE, também ministrada pela Miss Aires. E, por fim, a última aula de matemática ministrada pelo Mr. Matheus. Lembrem que vocês podem assistir ao vídeo quantas vezes vocês quiserem. Reforço que na descrição do vídeo estou deixando os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam, ok? Basta você clicar lá e você será direcionado imediatamente para aquela parte do vídeo. No mais, desejo a todos uma ótima aula, uma boa quinta-feira e até amanhã. Olá, nono ano, tudo bem? Espero que sim. Então, vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando ontem sobre aí o Estado Novo. Nós terminamos falando que os paulistanos conseguiram aí com que o Getúlio Vargas realizasse uma eleição, certo? Então, enquanto ele organizava aí essa eleição, ele fazia planos, óbvio, porque ele não queria deixar o poder assim tão facilmente. Então, o que ele faz? É exposto para o Brasil inteiro um tal de um plano Cohen. Que plano é esse? Um suposto plano para implantar o comunismo no Brasil. Esse plano, ele permitiu aí criar uma atmosfera de insegurança no país e sobre esse pretexto de combater o comunismo, então, essa ameaça comunista que queria surgir e tomar o poder no Brasil, Vargas aplicou um golpe político. E com o apoio dos militares, ele instituiu uma ditadura no Brasil que ficou conhecida como Estado Novo. Por que o Estado Novo? Porque o Vargas ele não queria que o povo estivesse do lado dele. E às vezes, assim, se você chegar falando assim, nossa, eu sou um ditador, eu vou mandar de forma autoritária na sua vida, as pessoas não vão aceitar, certo? Então, para não dizer que era um governo ditatorial, colocou-se esse nome aí de Estado Novo. Vocês vão perceber ao longo aí da nossa aula que o Getúlio Vargas, ele tinha essa interação com as pessoas, esse meio de manipular a verdade, de mostrar para as pessoas a verdade que ele queria mostrar, certo? A gente vai ver isso no decorrer da nossa aula. Então, como que era aí, como que estava, como que foi organizado, então, o Brasil? A primeira coisa que ele fez, logo após o golpe, o Vargas fechou o Senado e a Câmara dos Deputados. Suspendeu aí todos os direitos constitucionais e eliminou, extinguiu, tirou de circulação todos os partidos políticos, proibiu todos os partidos políticos e outorgou a Constituição. Essa nova Constituição reforçou o poder do presidente, aumentando o poder do governo federal e reduzindo a autonomia dos governos estaduais. Proibiu, entre várias coisas, proibiu as greves e afirmou aí o poder do Estado sobre o Sindicato dos Trabalhadores, que é algo importante para você entender a manipulação que foi feita. Então, como eu falei na aula passada, a economia brasileira ela era voltada para a exportação de matéria-prima, né? Então, aí, a partir do século XX, a economia brasileira ela
começa a deixar ser essencialmente agrária e exportadora de matéria-prima, matéria básica para a indústria. Ela passa, então, ela começa a se tornar uma economia industrializada, porém com produtos voltados para o mercado interno brasileiro, para bens de consumo brasileiro, não para bens de exportação, mas para o produto para o produto não, para produtos voltados para o mercado dentro do Brasil mesmo. Durante o Estado Novo, foi criado, então, o Conselho Nacional do Petróleo, que regularizou aí essa parte da indústria, que é uma das grandes indústrias no Brasil, né? A indústria de petróleo, as companhias siderúrgicas nacional e a mineradora Vale do Rio Doce. São as 3 maiores indústrias que são criadas nesse período aí do Estado Novo. Getúlio, ele utilizou de diversos mecanismos para o controle social. E a repressão política e a censura era uma aliada dele. E, juntamente com a propaganda e os meios de comunicação, o Getúlio conseguia aí expor o seu regime ditatorial sem se mostrar um ditador. O que ele fazia, então? Houve nesse período perseguição a todas as pessoas que se opunham ao governo. Elas eram perseguidas e elas eram silenciadas. Muitos opositores foram presos, torturados, exilados e alguns, inclusive, assassinados. Alguns desses presos políticos desse período continuam até os dias de hoje desaparecidos. E ainda não se sabe a maneira como essas pessoas simplesmente desapareceram. É lógico que, devido à quantidade de tempo que estão desaparecidas, são consideradas pessoas assassinadas por esse período aí de terror da ditadura militar no Brasil. No campo ideológico, no campo das ideias, a censura e a propaganda, elas foram importantes para o governo construir e divulgar uma imagem nacional em que o povo e o governante se relacionavam de forma harmoniosa, visando o bem comum, tanto da pátria como da sociedade. E ele conseguiu promover essa ideia através das propagandas. Na questão do trabalho, na economia do Brasil, além do uso da violência física e das propagandas, o Estado também ele queria controlar as organizações, as formas dos trabalhadores se organizarem. Como se fazer isso, então? Os sindicatos passaram a ser vigiados. Não só vigiados, como perseguidos também, porque toda ideia que vinha contrária às ordens superiores do presidente eram duramente silenciadas. E então os sindicatos que visam aí uma melhoria da população dessa classe trabalhadora, eles eram silenciados, eram perseguidos. Só que o Getúlio ele não queria que as pessoas soubessem do que realmente estava acontecendo. Então, o que ele faz? Ele, para amenizar aí um pouquinho desse impacto, dessa imagem negativa de perseguidor dos trabalhadores, ele cria um plano perfeito, que é a CLT. Ele cria a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que garante aí o direito a um salário mínimo, garante ao trabalhador férias remuneradas, garante uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e o pagamento de hora extra caso o trabalhador trabalhasse mais que 8 horas por dia.
A CLT também garante o descanso semanal remunerado e algumas leis foram criadas especificamente para mulheres e para trabalhadores mais jovens. Então, essas medidas, elas conquistaram o apoio da grande massa da população, porque se a gente for parar para pensar na pirâmide social, não só no Brasil, mas como em qualquer sociedade, a gente sabe que os trabalhadores formam a grande maioria da comunidade, a grande maioria da população aí, né? Então, o Getúlio, ele passou a ser visto como o pai dos pobres, o protetor dos trabalhadores. E com isso, ele tinha o controle, ele detinha o controle sobre as notícias, as imagens que eram vinculadas a ele, o que circulava na mídia, tudo fazia parte aí da chamada política populista adotada pelo seu governo. Essa política visava relacionar a figura do presidente a boas práticas, com o intuito de impulsionar o apoio popular ao governo de Getúlio e desincentivar as ações contrárias a ele, desincentivar aí as críticas que poderiam ser levantadas pela população contra o regime ditatorial do Getúlio Vargas. Então, nesse período aí, foi fundada as primeiras estações de rádio no Brasil. Em 1923, foi fundada a primeira estação de rádio no Rio de Janeiro. E depois de um tempo, o rádio passou a ser um meio de comunicação em massa do país. A programação do rádio ela era bastante variada, incluía aí leitura de alguns textos, além de músicas, telenovelas, e era um meio de entretenimento da época. Então a rádio ela deixou de ter uma função apenas educativa e passou a ser também um meio de entretenimento da população. O sucesso do rádio no Brasil foi tão grande que logo os governantes, os apoiadores aí de Getúlio, percebeu o poder desse meio de comunicação, porque o rádio ele estava presente em todas as casas brasileiras. Então, se ele dominasse o rádio, ele se fazia presente em todas as classes brasileiras, em todas as casas brasileiras. Então, depois não tem uma data precisa, mas o Getúlio, quando ele percebeu isso, o que ele faz? Ele assina um decreto de lei que cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, que ficou conhecido como DIP, que é o órgão responsável por fiscalizar todos os veículos da mídia. Música, filme, peça de teatro, telenovela, tudo que era propaganda passava primeiro pela DIP. Com a criação aí da DIP, o governo passa a tomar conta não só das rádios, mas dos jornais também, que passam a ser utilizados como meio de afirmação política populista do Getúlio Vargas, levando diariamente notícias referentes ao Estado Novo e privilegiando, óbvio, as ações do governo. A partir do golpe do Estado Novo, do golpe militar, e principalmente depois da criação da DIP, as emissoras de rádio passaram a ser controladas e censuradas por funcionários do governo, que aprovavam ou vetavam as propagandas, além de fazer a censura prévia das letras das músicas que podiam ou não ser colocadas no ar. As músicas tocadas nas rádios, elas tinham que refletir o pensamento do Getúlio Vargas, a ideologia que esse novo governo, esse Estado Novo, queria levantar para a população.
Então, alguns compositores que não compartilhavam da mesma ideologia que o Getúlio Vargas, eles começaram a produzir aí, principalmente no meio da música, um estilo de música mais irônico, onde eles apontavam, sem falar abertamente, mas eles apontavam as dificuldades dos trabalhadores brasileiros, as longas horas de jornada de trabalho, os baixos salários, a precariedade das fábricas e a dificuldade de transporte que esses trabalhadores enfrentavam no dia a dia. A DIP, além de controlar a estação de rádio, também controlava as informações de toda a imprensa e também o que acontecia aí no cinema e na educação. A DIP ela era responsável por analisar o conteúdo do livro didático e das cartilhas distribuídas aos estudantes. Esses livros, cartilhas, cartazes, tudo que era relacionado à escola, ela tinha que passar aí a imagem de uma figura boa, exaltar a figura do Getúlio Vargas, não sendo permitido criticar nenhuma das suas ações. Então, assim, a DIP ela foi responsável por controlar exatamente tudo que poderia ser dito a respeito de Getúlio Vargas, permitindo apenas o que acontecia, o que era de imagem de reforço positivo. Somente a DIP deixava acontecer essa imagem positiva, não só do Getúlio, como do seu meio, da sua maneira de governar, ok? Então, galera, até aqui, nós vamos parar por aqui, na censura do rádio, e vocês vão fazer aí a página 33, a continuação. A página 12, ou a página 33, o exercício 12, até o exercício 19. Depois, a página 34, tem 2 perguntinhas só na página 34, vocês vão fazer essas 2 atividades aí. 33, da 12 até a 19, continuação, né? E a página 34, tá ok? Então, até a próxima. E as dúvidas, nós vamos tirar todas as suas dúvidas na quinta-feira, hoje, não é mesmo? Hoje, quinta-feira. Então, assistam às aulas e eu aguardo vocês. Beijinhos e até mais. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Mais uma semana de quarentena, mais uma semana aí com os estudos EAD. Agora que tivemos aí, vocês acabaram de ter um feriado para dar uma descansada das atividades, da rotina de estudos, ou também para ter colocado as atividades em dias, né? Então, pessoal, a aula de hoje nós vamos continuar seguindo o nosso conteúdo, mas hoje eu tirei para a gente fazer a revisão daquelas atividades que eu passei no Google Sala de Aula, que eram algumas atividades com cálculos das propriedades do átomo. Eu recebi as tarefas de vocês, quem mandou, ainda ficaram faltando algumas, reforçando mais uma vez a importância de fazerem as tarefas, porque afinal de contas ela valeu nota. Eu recebi no Google Sala de Aula até ontem, quarta-feira. Hoje a gente já está fazendo a correção, então não adianta postar mais, não vale mais a nota da atividade. E tem muito aluno que não está fazendo a atividade, reiterando aí que isso está complementando o boletim de vocês. As notas estão acontecendo e todas as atividades que são postadas são avaliativas. E nós tivemos agora esses exercícios para vocês darem uma fixada de conteúdo e entender como que é a lógica do cálculo de propriedades do átomo. Então vamos dar uma revisadinha rápida e passar para a correção. Só relembrando basicamente o que vocês já estão cansados de ver, e nós ainda vamos ver bastante, que é um átomo. Relembrando bem a questão das partículas do átomo, começando aí pelo núcleo,
que é formado pelos prótons e pelos nêutrons. Prótons é a carga positiva, nêutron é a carga neutra. Fora do núcleo, nós temos a eletrosfera. A eletrosfera é composta por elétrons que ficam orbitando ao redor do núcleo. Elétrons são as partículas de carga negativa. E relembrando aí alguns conceitozinhos que a gente viu na última aula. O núcleo, ele forma a massa atômica. Massa atômica é o A. Massa atômica formada por prótons e nêutrons. Bem tranquilo, não tem segredo. E qualquer dúvida, anotem para a gente trabalhar nos nossos plantões de dúvidas. Não esqueçam de sempre assistirem as videoaulas com o caderno do lado para irem fazendo anotações. E na quarta-feira a gente tira as dúvidas de química, na quinta-feira tiramos as dúvidas de física. Então vamos lá. Dá uma relembrada nas fórmulas e nas letras. Vamos relembrar aí. O Z, lembrando que o Z tem que ser maiúsculo, é o que? É o número atômico. O que é o número atômico do átomo? O número atômico é o número de prótons, carga positiva do átomo. Então, o Z maiúsculo representa o número atômico. O número atômico é igual a número de prótons. O P é representado sempre minúsculo, prótons. N de nêutrons representado sempre minúsculo. E de elétrons também representado sempre minúsculo. Então, P, o N e o E, eles sempre têm que ser escritos minúsculos. O Z e o A já são escritos em maiúsculos. Maiúsculo. Então, Z, número atômico, igual ao número de prótons. E embaixo, A é a massa atômica, A maiúsculo, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E no caso de quando um átomo for neutro, o número de prótons é o mesmo que o número de elétrons. Quando o número de elétrons estiver maior, este átomo está carregado negativamente. Quando o número de elétrons estiver menor que o número de prótons, esse átomo está carregado positivamente. Então, no caso de um átomo neutro, a fórmula é essa daqui, ó, P igual a E. A fórmula da massa é essa daqui, e a fórmula do número atômico, aquela primeira ali de cima. E aí, eu passei 3 exercícios no Google Sala de Aula. O que tinha que ser feito? Vocês tinham que copiar no caderno, tem que estar no caderno, responder, tirar foto e postar. Os que mandaram receberam nota, os que não mandaram perderam nota, tá bom? Mas ainda dá tempo de recuperar, vamos ter aí todo o bimestre pela frente. Então vamos para a primeira questão da atividade. Se o número de nêutrons do átomo X, um átomo qualquer, é igual a 12, e seu número de massa, que é o A, é 30, qual é o valor do número atômico desse elemento? O que ele está querendo saber? Está querendo saber o valor do número atômico. O que é o número atômico? É o Z, Z maiúsculo. Se ele quer saber o número atômico, ele quer saber o número de prótons, ele já deu o número de massa. O número de massa, lembra que são os prótons e são os nêutrons. Os prótons é o número atômico. Então, a massa do átomo aí é 30, tem 30 partículas. Dessas 30 partículas, ele deu a informação aí, o número de 12 são nêutrons. Então, se da massa, que é prótons e nêutrons, se 12 são nêutrons, eu tenho que descobrir o quê? O que sobrou, porque é prótons. Então a fórmula é bem simples, olha só. A fórmula é, a gente sabe que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Como ele quer saber o Z, eu só vou fazer a conta oposta. Eu vou pegar o número de massa, o número total, que é 30, e desses 30, vou tirar 12, que são nêutrons. O que sobrar, eu sei que é prótons, já que a massa do átomo ela é composta só por prótons e nêutrons. Então, é um cálculo muito simples. Logo, para a gente saber a quantidade do número atômico, nós vamos pegar a massa,
que no caso é 30, e dividir por 12, subtrair por 12. Pegar a massa, tira os nêutrons dessa massa, e o que sobrou é prótons. O que sobrou é prótons, e os prótons é igual ao número atômico. Logo, a conta será 30 menos 12. Vamos lá? Z igual a 30 menos 12. A resposta fica: o número atômico do elemento X é igual a 18. É muito simples. Vocês têm que ler o problema, ver quais informações o problema está dando, e daí a gente faz a conta. Não tem segredo nenhum. Vamos para a segunda atividade. A segunda atividade está assim, ó. Qual o número atômico? O número atômico é o Z, Z maiúsculo. E o número de massa? O número de massa é o A maiúsculo. Do átomo Y, constituído de 17 prótons, 17 elétrons e 18 nêutrons. Então, vamos prestar atenção nessa questão. Essa questão está perguntando o número atômico e o número de massa. E aí ele já deu 3 informações. Ele deu toda a constituição do átomo. Ele te fala que tem 17 prótons, tem 17 elétrons e 17 nêutrons. De cara, nessa informação, nós já temos uma das respostas. Qual é a resposta que nós já temos de cara no enunciado? A gente tem o número de prótons. Se a gente tem o número de prótons aí na questão, nós sabemos que é o mesmo que o número atômico. Então, 17 prótons significa que o número atômico desse elemento é 17 também. Então, de cara, nós já sabemos que o número atômico é 17, ok? Não tem que fazer conta nenhuma. Z igual a 17. A próxima informação, ele quer saber o número de massa atômica. Massa atômica é o Azão, o A maiúsculo. Se o número de massa atômica é o núcleo, o que nós temos no núcleo do átomo? No núcleo do átomo, nós temos prótons e nós temos nêutrons. Sendo assim, para a gente saber o número de massa, que é o Azão, A igual a P mais N. Vamos ver se é isso? Aí, perdão. A igual a Z mais N. Logo, o Z é igual a P. O Z é o número, é o número atômico, o número atômico é o número de prótons. Então, A igual a Z mais N ou A igual a P mais N. Vai dar na mesma, porque o número de prótons e o número atômico é o mesmo. E aqui no caso, nós já sabemos que o Z é 17. Então, o A vai ser 17 prótons mais 18 nêutrons. A massa desse átomo, o núcleo desse átomo, é constituído por 17 prótons e 18 nêutrons. Logo, o resultado é 35. Então, como que fica a resposta? Não é só fazer o cálculo, é especificar embaixo a resposta. O número de massa atômica, o A maiúsculo, é 35. O número atômico, o Z, é 17, que é o número de prótons. E a massa atômica, prótons mais nêutrons. Não tem segredo nenhum, questão bem tranquila, bem fácil. É só saber ler o enunciado, tirar as informações que ele nos dá e saber o que ele está pedindo. Mas, no geral, não tem segredo. E, para a última questão, nós temos um átomo X, Z, tem uma informação entre parênteses. Z igual a 26. Z é o quê? Z é o número atômico. Então, essa questão está me dizendo que um átomo tem um número atômico igual a 26. Isso significa que ele tem 26 prótons. Possui número de massa igual a 56. Está dizendo que esse átomo, o núcleo dele, a massa ali tem 56 partículas. Sendo que dessas 56 partículas, 26 são prótons. Quantos nêutrons existem em seu núcleo? Bem tranquilo também, não tem segredo nenhum, não buga a cabeça de vocês. Tenho certeza que vocês não ficaram
estão confusos nessa questão. Vamos pensar aí. Temos 56 e temos 56 partículas. Dessas 56, 26 são prótons. O que eu tenho que fazer então? Para descobrir o número de nêutrons, é só eu pegar o número de massa, só eu pegar o A menos o Z, ou o A menos o P. O número de massa menos 26. Tenho a massa ali, agora é o caminho inverso daquela outra questão. Tenho a massa, 56 partículas. Tiro 26 prótons, o que sobrar é nêutron, porque na massa, no núcleo, só tem próton e nêutron. Tiro os prótons, o que sobra é nêutron. Vamos ver como ficou? N igual a A menos Z. Essa é a fórmula. Então, N igual a A, quanto que é o A? 56, menos Z. Quanto que é o Z? 26. Vamos ver o resultado? N igual a 56 menos 26. N igual a 30. Existem 30 nêutrons no seu núcleo. Só uma correção, esse Nzinho aqui da resposta está maiúsculo. Como eu falei para vocês, o N de nêutron é sempre minúsculo. Provavelmente na hora que eu fui colocar aqui, por ser uma linha diferente, ele colocou maiúsculo. Então o Nzinho de nêutron sempre minúsculo. Maiúsculo é apenas o Z e é apenas o A. Resposta: existem 30 nêutrons no seu núcleo. Pessoal, muito tranquilo fazer essas contas. Se vocês derem uma assustada quando eu falei que a gente ia começar os cálculos. Por enquanto os cálculos estão fáceis, mas como nós vamos avançar, é bom vocês dominarem aí esses cálculos mais simples, para a gente poder passar para os átomos, para os cálculos mais complicados. Então, continue estudando, continue revisando. Se vocês quiserem fazer outros exercícios, façam mais exercícios. Só trocar aí os números para vocês testarem a lógica. Lembre-se que na resolução desses problemas, o mais importante é primeiro ler o enunciado, tirar todas as informações, depois ver o que ele pede. E aí lembrar das fórmulas, que são aquelas fórmulas que nós passamos na última aula, eu revisei no começo dessa aula. Meninos e meninas, por hoje é isso. Essa semana não tem atividade para casa, porque no plantão de dúvidas eu vou pontuar algumas coisas com vocês, para a gente poder na próxima aula começar uma parte nova. Na próxima aula a gente já vai começar a entender a tabela periódica no geralzão. A gente começar a entender ali os quadradinhos da tabela periódica. Próxima aula já vamos entender o que é a tabela periódica e como a tabela periódica está organizada. Então, para Química essa semana não tem nada, vocês estão tranquilos. Qualquer dúvida, anotem no caderno e me passem, no caso do plantão de dúvidas. Relembrando, plantão de dúvida vale nota e vale presença. Na quarta nós temos Química, na quinta nós temos Física. E segue os estudos EAD. E é isso, pessoal. Muitas saudades de vocês. Se cuidem nesse período de quarentena. Qualquer coisa, conte com a gente. Manda uma mensagem, dá um grito aí, que a gente socorre vocês à medida do possível. Por hoje é só. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Patrícia. O que vamos trabalhar hoje? Olha aí nesta página, atividade. Vamos trabalhar a construção de um estojo, buscando formas e linhas simplificadas, alinhadas à função do objeto. Com essa proposta, vamos utilizar as seguintes coisas. Olhando aí os passos. Vamos usar garrafa PET de 600 ml, tesoura, cola quente, zíper de aproximadamente 30 centímetros. Aqui está explicando passo a passo de como produzir seu objeto utilitário, que pode servir como estojo, suporte de celular, organizador de armários, enfim. Use a sua imaginação para criar
um produto útil e bonito. Até mais e até a próxima aula. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, nesta aula de quinta-feira, dia 23/4/2020, beleza? E a gente vai fazer alguns exercícios mais de função, pois função é algo muito importante pra gente. E aí, na próxima aula, na aula de amanhã, a gente vai entrar na parte de representação gráfica de funções, ok? Então vamos lá, vamos abrir o livro na página 14, módulo 2, um pouquinho, ó, página 14, vamos resolver os números 3 e 4 da página 14, ok? Tá, vamos começar na 3. Todo mundo com o livro aberto aí. E aí a 3 fala o seguinte: certo cliente de um plano de saúde paga mensalmente R$ 238 mais 42 por consulta realizada durante o mês. Letra A. Sendo M o valor total pago mensalmente e N o número de consultas realizadas durante o mês, escreva a lei de formação da função que representa M em função de N. Então ele quer uma fórmula para M, que é o total, não é? Ó, o que ele falou pra gente? Que ele paga fixo. Então isso aqui é fixo, ó. Fixo, ele paga R$ 238, ou seja, se ele não fizer nenhuma consulta, ele vai pagar R$ 238. Agora, se ele fizer uma consulta, ele vai pagar 238 mais 42, correto? Se ele fizer duas consultas, ele vai pagar 238 mais 2 vezes 42, correto? Se ele fizer 3, 238 mais 3 vezes 42, porque esse 42 é baseado no número de consultas, tá? Então a gente já pode escrever uma fórmula. Qual que vai ser essa fórmula? Vai ser M é igual a 238 mais 42N, que é o número de consultas, não é? Então, ó, se eu fizer 5 consultas, vai ficar 238 mais 42 vezes 5, correto? Então essa é a minha fórmula da letra A. Beleza? Então vamos para B. Quanto vai pagar de mensalidade um cliente que passou por 3 consultas durante o mês? Então é só a gente fazer a fórmula. Jogar a nossa fórmula que a gente achou aí, ó. M é igual a 238 mais 42 vezes 3. Beleza? Então vai ficar, ó, 238 mais 42 vezes 3 dá quanto? 42 vezes 3. Vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 126. Então vai ficar 238 mais 126, que dá, vamos por aqui, 6 mais 8 dá 14, não é isso? 3 mais 3, 6. 1 mais 2, 3. R$364. Esse é o valor que ele vai gastar. Ok? Então vamos para a próxima. Letra C. Deixa eu só apagar isso aqui. Novo. Não. Então vamos lá, letra C. Vamos pôr aqui. Quantas consultas durante o mês fez um cliente que pagou 532? Então agora a gente já tem o M. Ele pagou no total R$532. Ele quer saber quantas consultas durante o mês. Então é só a gente jogar na fórmula de novo. Só que agora a gente vai substituir, que é um lugar, a gente não tem um N. A gente quer achar o N e a gente tem o M. Tá? Então é só a gente jogar na fórmula. Qual que era a nossa fórmula? M é igual a 238 mais 42N. Agora a gente tem o M. Então a gente vai jogar aqui no lugar do M. 532 é igual a 238 mais 42N. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Vamos passar, ó, 238. Ele tá somando, não tá? Passa pra cá, subtraindo.
Vai ficar assim, ó, 532 menos 238 é igual a 42N. 532 menos 238 vai dar quanto? 2 menos 8, não tem como eu pegar um emprestado. 12 menos 8 dá 4. 2 menos 3, não tem como, pega um emprestado. 12 menos 3 dá 9, não é? E 4 menos 2 dá 2. 294. Então ficou aqui, ó, 294. É igual a 42N. O 42 ele está multiplicando, não tá? Ele passa para lá dividindo. 294 dividido por 42 é igual a N. Então quanto que dá? 294 dividido por 42. Vamos ver? 294 dividido por 42. 2 não tem como dividir por 42. 29 não tem como, então tem que ser os 294 mesmo. Vamos tentar por 5. 42 vezes 5. Vai ficar 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20 mais 1. Vamos tentar por 6 então. 42 vezes 6. 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 4, 24. Mais 1, 25. Então por 7. 42 vezes 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 4, 28. Mais 1, 29. Então vai ser o 7. Vai dar certinho. Vai zerar aqui. Então N é igual a 7. Então isso quer dizer o quê? Que durante o mês esse cliente ele realizou 7 consultas. Beleza? Então esse aí foi o exercício 3, tá? Vamos para o 4 agora. 4. Veja no quadro o número de vértices e diagonais de alguns polígonos. Então, ó, número de vértices é o N. Então tem um polígono com 3 vértices, um com 4, um com 5, um com 6, um com 7. Número de diagonais do polígono de 3 vértices, 0. Do de 4, 2. Do de 5, 5. Do de 6, 9. Do de 7, 14. Tá? Então a letragem pede o quê? Escreva a fórmula que permite calcular o número total de diagonais de um polígono em função do número de vértices do polígono. Então ele quer uma fórmula que eu vou ter D em função do N. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo. No primeiro exemplo a gente tem o quê? Um polígono que ele tem 3 vértices. Tá? 3 vértices. E o número diagonal dele dá 0. Correto? Então o que a gente vai ter que fazer? Ó? Primeiro, ó, 3 é 0. O segundo, 4 é 2. O terceiro, 5 é 5. O quarto, 6 é 9. E o quinto, que é de 7, é 14. Tá, então a gente vai ter que pensar numa fórmula. Aí é quebrar a cabeça e pensar na fórmula. Como é que a gente pode pensar nisso? Temos D, que é o número de diagonais, né? Então no primeiro caso, D é 3. Opa! N, D é 0, que é o número de diagonais é 0. E N é 3. Por quê? Ó? Polígono com 3 vértices. É o triângulo. Triângulo tem alguma diagonal? Tem como você traçar a diagonal do triângulo? Não, né? Polígono com 4 vértices. Vamos pôr um quadrado aqui, ó. Uma diagonal, 2 diagonal. Aí, ó. Bate, não bate? Com 5, vamos ver? Vamos fazer um pentágono aqui. Eu já tenho aqui, ó. Opa. Pentágono. Vamos ver quantos vértices ele vai ter. Vou pensar de novo. Vai ser, ó. Diagonal. 1,
2, 3, 4 e 5. Então, tem 5 diagonais. E aí vai, se for com 6 o hexágono vai ter 9, e você vai comprovar isso aí. Agora ele quer uma fórmula, né? Como é que a gente pode pensar numa fórmula? É fazendo teste, galera. Fazendo teste e vendo. Tipo assim, ó, vamos supor o primeiro caso. D é igual a N, que é 3. Então tem que fazer alguma coisa para isso aqui dar 0. Por quê? Porque a primeira de 3, o triângulo, ele tem 0 diagonais, não é? O que eu posso fazer para dar 0? Eu tenho que multiplicar por 0, correto? Só que eu tenho que fazer minha fórmula em função de N. Então vamos fazer o seguinte, ó. D é igual a 3 vezes N. Para dar 0 o N aqui, ó, quando for 3, quando o N for 3, eu tenho que fazer o quê? Diminuir por 3, não é? Vai ficar assim, ó. D é igual a 3 vezes 3 menos 3. 3 menos 3 dá 0. 3 vezes 0, 0. Então D é igual a 0. Para um polígono com 3 vértices. Então aqui já deu. Vamos testar para o segundo, com 4 vértices, essa fórmula. D é igual a 3 vezes 4 menos 3. 4 menos 3, 1. 1 vezes 3 dá 3. O polígono com 4 vértices ele tem quantos? 2, não é? Não é? Ele não tem 2? Então não daria como? Não daria certo essa fórmula. Beleza? Então o que a gente pode fazer? Vamos pegar e vamos tentar outra coisa. Essa fórmula não deu certo. Aqui, ó, se aqui for N também, vamos testar? Porque a gente testou aqui com o primeiro sendo com 3 vértices, deu certo. Aí então vai ser N é igual a N menos 3. Vamos testar então com 3, a gente já viu que dá certo. Vamos testar com 4 vértices. Então vai ficar D é igual a 4 vezes 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Polígono com 4 vértices, ele tem quantas diagonais? 2. Então aqui deu 4. Então é só a gente pegar isso aqui e dividir por 2. Vamos ver se vai dar certo. Para 4 vai dar 2, né? Vamos testar com 5. Vai ficar assim, ó. D é igual a 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2 dá 5. Ó, então para o primeiro deu. Para o polígono com 5 vértices deu. Vamos testar com 6. D é igual a 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. 6 menos 3, 3. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2 dá 9. Ó, deu. Então essa é a nossa fórmula. Ó. Nossa fórmula ela vai ser o quê? D é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Essa é a nossa fórmula. Beleza? Ficou bagunçado aí, mas vocês entenderam. A resposta é essa aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar aqui então pra gente fazer a B. Novo, não. B. Eu vou até escrever a fórmula aqui pra gente ter sempre ela aqui, ó. Diagonal é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Essa é a nossa fórmula. Vamos para B. Qual o número total de diagonais de um polígono com 9 vértices? E de um polígono com 12. Então é só jogar na fórmula. Diagonal é igual a 9 vezes 9 menos 3 sobre 2. 9 menos 3 dá 6. 6 vezes 9, 54. 54 dividido por 2, 27. Então, 27 diagonais. E com 12. 12 vezes 12 menos 3 sobre 2. 12 menos 3 dá 9. 9 vezes 12 vai dar 108. 108 dividido por 2 dá 54. Ok? Então, fizemos aí os dois exercícios da página 14.
É só isso. Na próxima aula a gente já vê a parte de gráficos de funções. Beleza, gente? Até a próxima aula. Valeu, um abraço. Oi, meninos, tudo bom? Bom, eu vou corrigir com vocês 3 exercícios de genética explicando para vocês o conteúdo, porque fica muito mais fácil explicando assim do que a gente usando o PowerPoint, né? A explicação lá. Da última lista que eu postei semana passada, eu vou corrigir 3 e depois eu vou colocar as correções lá no Classroom, ok? Vou corrigir o exercício primeiro, o número 3. O exercício número 3 fala que em coelhos, né, a cor preta ela é dominante em relação à cor branca. E cruzaram-se coelhos pretos heterozigotos entre si. Então, é coelhos pretos heterozigotos. Eu falei para vocês sempre tirarem os dados do exercício. Se ele é heterozigoto, ele vai ter uma letrinha maiúscula e uma letrinha minúscula. Eu vou usar a letrinha P para dominante e a Pzinho para recessivo, certo? Como ele é heterozigoto, vai ficar Pzão, Pzinho. Falou que cruzou 2, então vamos fazer aqui, ó. Pzão, Pzinho, cruzou com Pzão, Pzinho. Eu vou fazer o método do chuveirinho, ó. O Pzão de cá com esse de lá, Pzão, Pzão. Pzão com Pzinho, Pzão, Pzinho. Pzão com Pzão, Pzão, Pzão. Pzinho com Pzinho, Pzinho, Pzinho. Eu tenho uma característica totalmente dominante. Eu tenho 4 possibilidades. Então, eu vou ter uma fração 1/4. Pzão, vou colocar esse Pzinho aqui minúsculo. Pzão, Pzinho, eu tenho 2 possibilidades em 4 opções, 2/4. Pzinho, Pzinho, 1/4. Professora, como é que você faz a probabilidade? Como que eu faço a probabilidade? Eu vou pegar 1/4, vou dividir, vai me dar 0,25 e eu multiplico por 100, que vai me dar isso, 25%. Aqui 50% e aqui 25%. Só que o exercício, ele fala que ele tem 300, deixa eu olhar aqui, 360 filhotes, certo? Esse valor é o valor total que nasceram. Ele quer saber o de heterozigoto. Como é que eu vou fazer? 360 é referente a 1 ou a 100%. Como eu tenho aqui 2/4, eu coloco 2/4, é referente a x. Multiplico cruzado, vai ficar 1x é igual a 360 vezes 2/4. Ao resolver isso daqui, eu vou ter um total de quanto? Qual que, na verdade, seria a metade, né? Qual que é a metade de 360? Vai ser um total de 180. Então, a alternativa vai ser a letra B, ok? Vou resolver para vocês o exercício 6 agora. O exercício 6. Lá fala, sendo o gene que determina olhos escuros, então eu tenho olhos escuros. Domina em relação a olhos azuis. Todos os olhos escuros, gente, é dominante sobre os olhos claros. Na espécie humana. Um homem de olhos castanhos, então eu tenho um homem, olhos castanhos. Casou, a mãe dele é olho azul. Então, a mãe dele aqui, ó, tem olho azul. Casou com a mulher de olhos azuis. Então, ele casou com a mulher de olhos o quê? Azuis.
Qual a probabilidade dele ter filho de olhos azuis? Então, vamos lá fazer o cruzamento. Então, olhos castanhos, eu vou colocar azul, azinho. Por que ele vai ter um gene azinho? Porque a mãe dele tem olho azul. Então, é gene recessivo, azinho, azinho. Casou com a mulher, olhos azuis, azinho, azinho. Vamos fazer lá o cruzamento. Colocar aqui, ó. Vou fazer agora o método do quadro. Porque na segunda lei nós vamos usar o quadro. Risco esse primeiro. Vamos lá. Homem, azão de cá, azinho aqui. Mulher, azinho, azinho. Professora, e eu posso colocar azinho, azinho, azão, azinho de cá? Pode, gente. Não vai interferir em nenhuma forma. Não vai interferir no resultado. Azinho com azão, azão, azinho. Sempre a primeira letra maiúscula primeiro. Azinho com azinho, azinho, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Azinho, azinho, eu tenho duas possibilidades em 4. Isso aqui vai me dar um valor de 50%. Azão, azinho, eu tenho também 2/4, que ao fazer a probabilidade vai me dar 50%. Como é que eu faço essa probabilidade? 2 dividido por 4, eu posso simplificar aqui por 2, regrinha matemática, vai me dar 1/2. 1 dividido por 2, 0,5 vezes 100, isso aqui vai me dar 50%, certo? Então, aí eu tenho a letrinha... É a probabilidade de ter filhas de olhos azuis. 1/2, tá? Porque aqui vai simplificar, vai ser 1/2. Igual eu fiz aqui, ó. Então, é a letra D de dado. Pausa. Eu não sei onde é que pausa. Meninos, agora eu vou resolver o 9. O albinismo, ele é um caráter recessivo. Sempre que falar na doença, na palavrinha albinismo, ela é uma característica recessiva. Lá no exercício 9, ele fala assim, ó, que o albinismo ele é um caráter recessivo. A porcentagem de descendentes com fenótipo igual ao do pai, do casamento de um homem heterozigoto, azão, azinho, para o fator de uma mulher de igual genótipo. Se ela é igual ao genótipo, é igual ao do homem. Genótipo, lembrando vocês que genótipo é a característica que eu tenho no meu gene. Fenótipo é a característica que manifesta no externo, certo? Então, aqui eu tenho albinismo, característica recessiva. Então, se ele fosse T, azinho, azinho, é pra gente saber a probabilidade desse casal de ter uma filha albina. Ó, azão com azão, 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 azão com azinho, azão, azinho, azinho com azão, azão, azinho, e azinho com azinho, azinho, azinho. Aqui eu vou ter a probabilidade de 1/4, que é 25%. Heterozigoto, 2/4, 25%. Opa! Trocando aqui, né? É 50%. E aqui eu tenho 1/4, que é 25%. As alternativas, eu tenho letra A, 25%, letra B, 50%, letra C, 75% e letra D, 10%. Então, é a letra A, certo? 25%. Ok, meninos? Espero que tenha ajudado vocês nesses 3 exercícios. Se tiverem dúvida, coloca lá no Classroom e eu também vou colocar as correções lá, ok? Beijos e até a próxima aula. Parou? Não parou.